Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Hoje nós vamos de Salmo 51, salmos de autoria do rei Davi, e salmos que no original quer dizer cântico, amém? Salmo 51, a partir do versículo 1, que nos diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti e contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie-me, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar a alegria da salvação e me sustém como espírito voluntário. Amém? Vamos orar. Senhor do impossível, Rei da glória, Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Pai, te pedimos perdão de todos os nossos pecados. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de nós, e assim, Pai, entenderemos que é o Senhor quem fala com a terra, quando a terra precisa tão somente se aquietar e voltar ao primeiro amor. Espírito Santo de Deus, trata conosco através da tua palavra, porque esta palavra não é só para aquele que estará afastado, mas para todos aqueles que tenham o ouvido sensível em ouvir a tua voz. Amém. Amados, este contexto, ou neste momento aqui, o salmista Davi e também rei Davi, o cantor Davi, ele havia pecado contra Deus, porque em sua janela cobiçou a mulher do seu servo. E o que eu acho interessante é que isto ocorreu no período em que o rei era para estar na guerra e ali não estava rei Davi. Cobiçou a mulher do seu servo. E quando eu olho para este panorama, a primeira coisa que eu já entendo é que o crente, em sua essência, se não estiver travando alguma batalha espiritual, e se ele ficar na zona de conforto, ele vai cair. Sim, amados, porque nossa vida, ela precisa saber. Eu aprendi com um amigo meu que hoje dorme no Senhor, que ele dizia algo bem interessante. O crente, ele é para na segunda cantar o hino da vitória, mas na terça ele tem que estar na prova. Na quarta ele passa por aquela prova, mas canta o hino da vitória, mas na quinta ele já volta para a prova. Porque se a gente viver conforme diz uma música aí que eu acho totalmente errada, da cantora Damares, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Onde é que está a prova? Se o próprio Cristo nos ensina que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Com isso eu já posso entender de que quando eu estou na guerra eu oro, quando eu estou passando ou travando batalhas eu busco, eu me consagro, eu entendo que eu necessito de Deus. Mas quando está tudo bem, quando muitas vezes eu estou, digamos,
acima de tudo, desleixado, sem querer em se comprometer com a obra, em fazer a obra, em se envolver na obra. Porque a estratégia do diabo não é tocar com aquele que está parado, com aquele que não faz mais a obra. Não, a estratégia do diabo é parar quem está fazendo a obra. E isso faz muitas vezes a gente meditar em que como realmente queremos viver na presença do Senhor. Como você tem buscado viver? Será que é na prova, porém agradando a Deus? Ou é viver muitas vezes acomodado? Isso nos faz meditar em muita coisa. Amém? Pois bem, voltando ainda ao contexto, o rei Davi, neste período todos os reis estavam na guerra. O que é que acontece? O rei Davi não vai para a guerra, e em ele não ir para a guerra, dá brecha ao adversário. Por quê? Na janela do palácio, ele observa Betseba. E Betseba, acima de tudo, era mulher do seu servo Urias. E o que é que acontece? Ele deita-se com ela enquanto o marido dela estava na guerra. Para esconder o erro ou o pecado, Davi manda uma carta para o general para que possa, acima de tudo, premeditar a morte do seu servo quando ele vai para a guerra. Não adianta esconder um erro com outro erro. A Bíblia diz que aquele que alcança, ou melhor, aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Davi, mesmo sendo homem considerado segundo o coração de Deus, ele nos faz entender uma coisa: ninguém é imbatível ou incaível. Se nós não vigiarmos, a gente cai, a gente perece, a gente perde o que de mais importante a gente tem, que é a presença de Deus, a graça de Deus. Amados, após Davi cometer tudo isso, após Davi premeditar a morte do seu servo, o esposo de Betseba, Davi, o que é que ele faz? O marido de Betseba morre na guerra. Davi agora fica com Betseba. Mas o mais interessante é aí, por quê? Porque Deus não dorme. E melhor dizendo, não tem nada que passe em branco que Deus não veja. Deus vê tudo. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Entendeu? É sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre a graça de Deus. O que é que ocorre na história? Para não ficar incompleta, Davi casa com Betseba, mas o profeta Natã, enviado por Deus, vai no palácio de Davi. No palácio de Davi. E chega lá, ele conta uma história e diz: olha, deixa eu te contar uma coisa, meu rei. O que é que aconteceria? Ou o que você faria se de repente uma pessoa tivesse vários animais e outra só tivesse um único animalzinho? Eu estou aqui apenas conjecturando, tá? E de repente, aquele que tinha muitas, vai lá e pega aquele que tinha uma única. Davi, irado, diz: eu mandava matar, eu fazia isso e fazia aquilo. Aí Natã diz: pois bem, isto foi com você que aconteceu. Foi você quem errou. E por conta disso, a espada descerá na sua casa. Davi prontamente se humilha na presença do Senhor. E quando ele está passando por tudo isso, ele escreve estes salmos, a saber, o Salmo 51, ou melhor, ele canta. Tanto é que ele começa cantando dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade,
e apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente. Ele está falando aqui, olha, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Deus. E o mais interessante é que da relação que houve entre Davi e Betseba, nasce um filho. Mas Deus, acima de tudo, não permite com que essa criança viva. Sabe o que é que eu acho interessante? É que as pessoas acham que o fato de aceitar Jesus vai anular os erros perante aquilo que a gente fez aqui na terra. Mas não vai. É bem verdade de que Deus, como o Senhor que é misericordioso, Ele vai nos perdoar. Mas aquilo que a gente fez aqui na terra, nós teremos que pagar. Entendeu? Mas vamos à história que está ficando interessante. O que é que ocorre? O filho morre, Davi, enquanto a criança ainda estava viva, Davi ainda estava tendo esperança. Mas a Bíblia vai dizer que Davi não se alimentou, não comeu nada, enquanto Deus não viesse com a sua sentença. Quando Deus chega com a sua sentença, que o filho de Davi morre, Davi troca de roupa, toma um banho e volta a alimentar-se. O que é que eu entendo com isso? É de que até nas percas a gente precisa aprender a adorar a Deus. Até quando a gente não entende, se faz necessário adorar a Deus. Porque a gente canta muito, é adorar quando Deus não responde. Mas tem horas que, de certa forma, Deus nos prova. Com aquilo que a gente prega, a gente canta. Amém? E aqui nestes salmos, nós percebemos Davi cantando e adorando a Deus. Mas o mais interessante é o que ele vai escrever no 10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Duas coisas importantes que as pessoas hoje não dão mais valor: estar na presença de Deus e o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a gente só consegue ter valor na presença de Deus e tendo ou vivendo sob a orientação do Espírito Santo de Deus. E ele diz: torna a dar alegria da minha ou da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. E agora eu me refiro a você, para terminar, que está afastado da presença do Senhor. Você acha que vale a pena viver sem Jesus? Responda para você mesmo. Você acha que vale a pena se iludir nesse mundo? Faça como Davi, se humilhe, chore e diga: Senhor, eu não consigo viver longe da tua presença. Senhor, eu não consigo ter paz, sequer ser alguém sem o Senhor. Deus te perdoa, te abraça e te traz de volta para a presença dele, para aquela cadeira que ninguém tomou o teu lugar, porque na casa do Senhor não há, acima de tudo, intriga, não há competição, mas há adoração, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus visite a tua alma e te levante e faça você reviver de uma forma mais intensa a presença do Senhor. Um abraço e muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade de ter você aqui ouvindo e compartilhando essa mensagem, em nome de Jesus. Fique na paz e até a próxima, se Deus assim permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Ó glória!